Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora, claro, que é mercado de café. Nós vamos conversar com a maior cooperativa de café do mundo, a Cochupé, que divulgou recentemente, na última sexta-feira, o seu balanço referente ao ano de 2021. Para contar para a gente o que esses números trazem, como é que a cooperativa faz esse balanço referente, então, ao último ano. Eu convido aqui para conversar com a gente o seu Carlos Augusto Rodrigues de Mello, presidente da Cochupé. Seja muito bem-vindo, seu Carlos. Muito obrigado, Virgínia. Boa tarde a todos, a você, em especial, a toda a equipe do Notícias Agrícolas, em especial aqueles que nos ouvem e nos assistem, os ouvintes seus. Fico muito satisfeito em poder falar aqui um pouco da nossa Cochupé, né? Visto que sexta-feira última realizamos nossa assembleia e, para nossa alegria, vimos que os números finalizados em 2021 nos surpreenderam positivamente. São números que não esperávamos, visto a um ano de bianualidade baixa do café, com tantos problemas que houveram, né? Não só de pandemia, mas outros transtornos, enfim, de questão logística, questão de clima, geada, mas, graças a Deus, nós fomos contemplados aí com números expressivos dos nossos resultados aí do ano de 2021. Seu Carlos, quando a gente fala em questão de volume, a Cochupé fechou o ano, então, com 5,6 milhões de sacas de café arábica. Esse número ele precisou ser revisado pela cooperativa ao longo do ano, justamente por conta desses problemas climáticos que o produtor enfrentou, né, seu Carlos? Sim, o ano de 2021 era tido como um ano de bianualidade baixa, mas não de alta, mas não tão como foi, né? E como você bem disse, foram somados aí vários problemas, principalmente no caso do clima. Nós tivemos um clima bastante atípico, com geada, com altas temperaturas, ausência de chuvas em determinados momentos, mas chegamos a contento no resultado da cooperativa. A cooperativa bateu seus próprios recordes, né? Tivemos um faturamento por volta de 6,7 milhões de reais, tivemos um resultado da ordem de 356 milhões, o que nos proporciona fazer uma participação, uma divisão junto dos dividendos aos cooperados por ordem de mais de 120 milhões. Isto são números significativos para o nosso negócio e ficamos satisfeitos, sim, mesmo com todas essas dificuldades geradas ao longo do ano de 2021, Virgínia. 120 milhões de reais, seu Carlos, realmente chama bastante atenção. Qual que é o perfil, eu sei que o balanço 2021 trouxe isso também, né? Qual que é o perfil desse produtor que vai receber essa verba, essa distribuição? O senhor destaca alguma característica dos cooperados da Cochupé? O que a gente tem para falar sobre esse produtor que participou desse ano tão desafiador, mas que traz resultados aí positivos para a cooperativa? O destaque que eu vejo por parte do produtor ao longo do ano de 2021 foi a participação na cooperativa, a aproximação dele à cooperativa e participando, mesmo com tantas dificuldades, levaram a cooperativa a ter esses resultados tão relevantes e poder fazer a distribuição da ordem desses 120 milhões numa assembleia aqui. Vale destacar, Virgínia, que nossa cooperativa é uma cooperativa de 17 mil famílias cooperadas, né? Mas, ao longo do ano de 2021, com participação de 15 mil e poucos cooperados que receberam essa cifra de 120, e dentre os quais 96% desses cooperados são micro, pequenos,
pequenos cooperados, né? 96% é um número muito expressivo de pequenos cooperados. E isto traz muita alegria do produtor. Ele vê você chegar ao final de um ano com dificuldades, com tantos transtornos, mas ser recompensado com esses valores ao final de uma assembleia. Isso é muito importante. E nós pensamos em persistir nessa política de distribuição de sobra, assim, ao produtor. Seja ano difícil, ano de pouca rentabilidade, ou um ano maior, seja, nós sempre procuraremos dar sequência nessa política aí que o Conselho propõe, faz essa proposição ao fim do ano e leva a esses resultados nesta Assembleia. Isso é muito positivo. Seu Carlos, e tem outra linha que a Cochupé tem trabalhado bastante também, que é a questão de investimentos e que chamou bastante atenção nesse balanço de 2021 também. O que o senhor destaca nos investimentos feitos pela cooperativa nesses últimos 12 meses? A cooperativa, quando gera esse resultado distribuído aos cooperados, nós temos aqui por norma, partes desses resultados vão aos cooperados, mas a cooperativa necessita de novos investimentos. E mesmo com esse ano com dificuldades, com menos recebimento de café, menor originação do café, ainda nós tivemos aqui investimentos ao longo de 2021 na faixa de 104,7 milhões, que foi esses investimentos foram distribuídos em reformas, em novos investimentos que a cooperativa fez. Também tem a área de TI, de informática, que a gente destina bastante recurso para essa evolução ser contínua dentro da história nossa, da vida da cooperativa. Então, enfim, já tem aqui o Conselho, tem um planejamento, e ao longo do ano nós vamos acompanhando esse planejamento, e daí, então, as destinações serem divididas, não só com distribuição aos cooperados, mas também para capital de giro da cooperativa, custeio e novos investimentos serem contemplados com esses valores de quando nós temos aí uma receita de 356 milhões, que foram as sobras totais da cooperativa. Seu Carlos, tem um outro assunto que esteve muito em pauta também quando a gente fala no ano de 2021, que é a questão logística, que trouxe bastante preocupação, não só para o mercado de café, mas para todo o setor exportador do país. E os números da cooperativa também foram positivos diante de tantos impasses, né? A gente acompanhou a Cochupé ao longo do ano encontrando maneiras de driblar esse problema para fazer as entregas, manter essa parceria com os nossos compradores. Quais são esses números? Eu queria perguntar para o senhor, gostaria que o senhor falasse, qual é a avaliação que o senhor faz diante de uma logística tão intensa como foi 2021? Realmente, essa questão logística foi um grande desafio que a minha equipe aqui teve que administrar ao longo de 2021. E eu destaco que a capacidade desses profissionais para gerar e trazer resultados como isso que fomos apresentados. A questão da cooperativa, nós somos o maior exportador de café. E para se exportar na faixa de quase 5 milhões de sacas, 4 milhões e pouco, é necessário que a engrenagem esteja bem afinada para que esses cafés tenham a expedição aqui dentro da cooperativa de uma maneira natural e normal. Com o advento da dificuldade logística, principalmente marítima, né? Foi o caso da ausência de navios, containers, o encarecimento deste frete, chegamos aí próximo a outubro com um volume de café bastante
internos, internalizados aqui dentro da cooperativa, que já tinham sido vendidos, mas com uma dificuldade enorme de expedir esses outros. Mas, novembro, dezembro, houve a ideia da operação que funcionou de uma maneira diferente das normais de containers, e isso driblou um pouco para que a gente pudesse embarcar esses cafés. E com isso, participamos com 2 embarques dessa forma, número de 110 mil sacas cada, e isso propiciou uma entrada de caixa, vamos dizer, dentro do nosso curso, que estava nos preocupando muito. Você imagina uma cooperativa com a necessidade que tem de caixa para gerar os seus operados no dia a dia, as nossas necessidades, as compras de cafés, sendo que estavam aqui dentro da cooperativa retraídos mais de 1 milhão de sacas de café. É um volume que, se considerando o mercado perto de R$ 1.500, isso representa um PIB. Isso é um fator complicador. Foi, mas graças a Deus, no final do ano, superamos tudo isso. E aí sim o resultado veio a contento e superou essas dificuldades até então existentes. Seu Carlos, tem um outro número que me chamou bastante atenção e eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente, é em questão da torrefação, com alta de 39% em 2021. O que significa isso na prática para a cooperativa e para o nosso mercado de café? A torrefação é um outro mercado, torrado moído, né? Uhum. Que também inspira muito cuidado, é um mercado diferente e com preços praticados a nível de R$ 1.500 do café verde, da matéria-prima, realmente traz transtorno ao consumidor. Né? O preço do cafezinho sobe e ele tem que ser acompanhado pelo preço da matéria-prima. Nós tivemos em 2021, nossa torrefação vem em fase de crescimento na área de produção e atender esse mercado de uma maneira sustentável. E também, aqui nós sempre dissemos, esses cafés produzidos pela Puxpé são cafés das melhores qualidades possíveis. Nós aqui temos por objetivo, por meta, produzir café de alta qualidade. E geralmente esse café é um custo mais alto para esse produto. Mas mesmo assim, o desempenho da torrefação nos trouxe resultados aí convincentes e o Conselho tem ciência de como está sendo conduzida a torrefação. Como tudo na cooperativa, aqui tudo é feito com muita parcimônia, com muito cuidado. Somos um tanto quanto conservadores para o desenvolvimento dos nossos negócios. E, neste momento, a torrefação é um deles. Mas estamos satisfeitos, sim, diante de dificuldade de mercado, né? Mas foi um ano bom também. Seu Carlos, falamos um pouquinho, então, sobre 2021. Queria saber um pouquinho do senhor, qual que é a expectativa para 2022, né? A gente sabe que tem muita coisa ainda para acontecer, safra começando daqui a pouco, logística, de certa forma, ainda continua comprometida. O que a cooperativa espera para esse ano, para essa safra que vai começar daqui a pouquinho? Bem, 22 também não é surpresa, nos preocupa sim. O café sempre nos traz desafios. E 22 eu acredito que serão outros desafios. Primeiro pelos números, né? Será uma safra pequena, como foi a passada, esperava-se uma safra grande e, no final das contas, vai ser uma safra muito parecida com esta que foi. Um pouco mais, um pouco menos, aí os números são esses. E com novos desafios, né? Estamos passando aí esse período de pandemia, ainda não se passou, mas estamos aí nesse período de transição, que não deixa de trazer alguns
alguns transtornos, alguns desafios, e somado-se a isso vem uma guerra. A guerra se fala muito, a mídia sempre se comenta a questão do agro Brasil com relação a fertilizantes. Vai nos afetar sim. Mas o que nos preocupa é o que está por trás da ausência só desses fertilizantes. Imagine se a guerra terminasse hoje. Para voltar à normalidade, essas sanções que foram impostas, as relações comerciais, a questão logística, sim, isso tem um tempo, né? E isto gera, às vezes, desconforto ao nosso negócio. Somado-se a isso, também ainda tem um clima por vir, nós estamos prestes a chegar à estação do frio, que é uma incógnita, nós não sabemos. Então, face a isso, 22, eu falo que vai ser um ano bom pelo estado das lavouras que já estão, mas ruim no tocante à safra que nós vamos iniciar agora, mais precisamente em maio, junho, se inicia essa colheita, e não deverá ser a colheita esperada, a colheita que esperávamos. Então, temos essas dificuldades, mas o café nos impõe esses desafios. E aqui vale lembrar que o produtor, o cafeicultor, tem tido uma postura digna de elogio. Primeiro, pela sua idoneidade, né? Com mercados, às vezes, diversos, entregando cafés com preços futuros, abaixo do preço de mercado. Eu destaco aqui essa honestidade, vamos dizer assim, do produtor. E, com certeza, 2022, com todos os problemas que possa haver, ele também adquiriu muita cultura no seu negócio. Tanto porteira dentro, que produziu o próprio café com qualidade, como também na postura de mercado de café. Não só mercado de café, mas na compra dos seus insumos. O produtor está bastante aculturado para desenvolver e driblar esses desafios. Com certeza nós teremos um ano com dificuldades, sim, somado a isso, até um ano eleitoral. Temos o que virá pela frente aí com as eleições, mas esse é o nosso lema aqui na Cochupé, driblar os obstáculos. Seu Carlos, para a gente encerrar, nesse momento que nós temos, né, essa questão da guerra impactando bastante, o produtor viu, sim, os preços recuarem nesses últimos dias. O momento, ele é de cautela para o produtor? Qual que tem sido a orientação da cooperativa? É esperar para ver se as coisas se resolvem, mas, ao mesmo tempo, a gente depende mais dos fatores externos, quando a gente fala, principalmente nessa questão da guerra, de fertilizantes. Como é que vocês têm direcionado por aí? Bem, Virginia, cautela não faz mal a ninguém, né? E aqui também está muito próprio isso. Acho que temos que ter, sim. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter participação. Quando eu digo participação, participação de mercado, né? O mercado esteve a 1.500, hoje 1.200, mas às vezes o nosso custo não chega a 1.200. Não sei se é momento ou não de participar. Acabei de dizer na apresentação que eu tive com cooperados ali, que a participação sempre é bem-vinda e necessária. E desta forma, acredito que ele minimiza os seus problemas. Agora, não podemos desesperar por conta desta guerra, por conta de falta de fertilizante. Eu acho que a cautela aí, ela é necessária e faz muito bem. Mas o dia a dia nosso, nós temos que tocar e enfrentar os problemas e buscar aí, da melhor forma, conduzir o nosso negócio. Eu quero aproveitar essa entrevista que eu estou fazendo, tenho certeza que o seu canal é muito ouvido aí por cafeicultores, e a mensagem que a Cochupé nós podemos deixar é o seguinte: vamos aproveitar esses momentos, sim, que temos oportunidades, talvez não dos preços almejados por nós, mas de bons preços, mas com cautela conduzir o nosso negócio frente a esses problemas que ainda estão.
caso de pandemia, caso de dificuldade de transporte, esse mais ligado, relacionado aqui à cooperativa, problema de eleições que estão por vir, e vamos lá, menos café, fazermos resultado como fizemos em 2021. Fico muito satisfeito de ter números ao final de um ano, com tantos problemas, né? Bater os recordes da cooperativa. Para quem dirige, isso é muito bom. Fico muito satisfeito, desde já agradeço a todos, meus cooperados, aqueles que, de certa forma, são nossos parceiros, aos meus colaboradores, que com muito trabalho, dedicação, trouxeram esses resultados jamais esperados pela cooperativa. Tomara que em 22 nós estejamos na mesma postura, né, Virgínia? Isso é o que eu desejo. Seu Carlos, muito obrigada pela disponibilidade do senhor, grande parceiro aqui do Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para o senhor voltar mais vezes, porque daqui a pouco a safra está começando e a gente tem muita coisa para acompanhar. Obrigada, viu? Um bom ano para o senhor e a gente continua se falando. Obrigado, um abraço a todos. Portanto, estivemos aqui com o seu Carlos, presidente da Cospé, maior cooperativa de café do mundo, que trouxe os resultados de 2021. Um ano de bastante desafio para o setor cafeiro no Brasil. Não foi diferente para os cooperados da Cospé, mas os números eles são positivos. O seu Carlos trouxe aqui para a gente que o faturamento chegou então a 6,7 bilhões de reais. Isso significa um número bastante expressivo, é um valor que chama a atenção porque o ano de fato ele foi marcado por uma série de problemas, séries de desafios que muitas vezes fugiam do controle do produtor. A gente está falando de clima, pandemia, problema logístico, mas ainda assim produtor e cooperativa driblaram aí esses desafios e o repasse chega a 120 milhões de reais aos cooperados da Cochupé. O que o seu Carlos trouxe para a gente para 2022? O ano ele continua com desafios aliado a tudo isso que eu acabei de falar. Logística, clima, colheita começando daqui a pouco, a pandemia, nós estamos ainda nessa fase de transição, né? Da pandemia, temos também agora a guerra que impacta, sim, o mercado de café. A gente tem uma preocupação muito grande com a produção do Brasil de modo geral, quando a gente fala em fertilizantes, mas para o mercado de café, esse é um ponto que a gente precisa, merece nossa atenção. Leste europeu consome, sim, bastante café, uma média de 6 milhões de sacas por ano. Então, o seu Carlos trouxe para a gente que 2022 vai ser mais um ano desafiador para o produtor. A safra não vai ser aquela super safra que era estimada antes pelo mercado, deve ficar muito próximo ao que foi o ano passado, mas as lavouras elas estão com um aspecto mais positivo para o ano que vem. Isso traz aí um cenário mais positivo quando a gente fala em 2023 e colocando tudo isso na balança, seu Carlos deixou o recado aqui para o produtor. O momento ele é de desafio, o preço caiu nessas últimas semanas, principalmente por conta da guerra, mas o produtor precisa sim participar do mercado, fazer as travas, como já vim fazendo há muitos anos. É um trabalho que a Cochupé vem fazendo junto com o cooperado e que tem trazido bons resultados, como por exemplo esse número de 2021 que chama bastante atenção. Então, o recado foi dado aqui pelo seu Carlos, presidente da maior cooperativa de café do mundo, que o momento ele é de desafio, mas o produtor precisa participar do mercado, estar atento a tudo que está acontecendo para garantir boas oportunidades e continuar fechando os negócios, porque o consumo por si só, você já viu os números durante a pandemia, pós-pandemia, agora nessa fase de transição, o consumo de café, ele é sólido, ele é resiliente, ele continua forte, tanto no mercado interno, mas também nos mercados externos, que o Brasil tem presença consolidada. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí, Notícias Agrícolas continue, já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.